realidade. Na realidade dos céus, nesse lugar. Declaramos uma vez. Na realidade dos céus, nesse lugar. Você tá cheio. Na realidade dos céus, nesse lugar. Aplauda Jesus. Te louvamos, Pai. És bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se é para Jesus, a gente pode aplaudir mais forte essa noite. Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pode sentar, fique à vontade. Só quem já sentiu aí a presença dele, levanta a mão para o céu. Como é bom poder sentir a presença de Deus, sentir um pouquinho da atmosfera do lugar onde nós vamos morar. Quem quer ir para lá? Para junto dele. Imagina como não será. Se aqui na terra, né, quando o Senhor ele manifesta um pouquinho da glória dele, a gente já fica eufórico, né? Já fica empolgado, aleluiado. Imagina diretamente na sua presença. Vai ser extraordinário. Aleluia. Incomparável. Nada se compara à presença dele. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Lá no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Deixa aberta aí. Provérbios 23, versículo de número 7. Provérbios 23, 7. Amém? Aleluia. Provérbios é depois do livro de Salmos. Abra aí, deixa aberto. A gente não vai ler ainda, só quero que você abra, tá bom? Primeiro eu vou fazer uma breve introdução para chegar até o momento da leitura da palavra. Mas eu quero convidar você agora já a fechar um pouquinho os teus olhos, se você pode, e orar comigo nesse momento. Amém? Vamos orar juntos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Nós sabemos, Pai, que o Senhor já preparou um banquete para servir a cada um dos teus filhos que aqui estão. O Senhor tem o melhor para entregar para cada um de nós. E nós estamos aqui com grande expectativa em nosso coração. Porque todas as vezes que nós nos reunimos, Pai, para adorar, louvar, engrandecer o Teu nome, cultuar o Teu nome, Tu te faz presente. E o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. E eu sei, pelos olhos da fé, que essa noite não será diferente. Cada um de nós, Pai, vai sair daqui diferente, mudado, transformado, abençoado. Vai sair daqui consolado, edificado, mais parecido contigo, mais próximo a Ti. Nesse momento eu te peço, Pai, no nome de Jesus, envia para cá, Senhor, os Teus santos anjos, que são espíritos ministradores, em favor daqueles que estão herdando a salvação. Nossa luta não é contra carne e sangue, como o apóstolo Paulo declara. Por isso nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, envia para cá os anjos de guerra, ministradores, que eles estejam trabalhando e operando nesse momento,
para que toda contrariedade, Senhor, seja física ou seja de ordem espiritual, ela seja agora dissipada e cancelada. Que a tua presença se manifeste aqui, que o teu reino se estabeleça no nosso meio, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo louvor por aquilo que o Senhor vai fazer aqui. Espírito Santo, também seja bem-vindo, conduza esse culto ao Senhor e leva o pensamento de cada um de nós cativo agora ao senhorio de Cristo. Papai, que possamos sim compreender tudo o que o Senhor vai falar agora por meio da tua palavra, e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Para iniciar a meditação da palavra dessa noite, eu vou abrir com uma pergunta. Que diferença existe entre aqueles que avançam e conquistam e aqueles que não chegam a lugar nenhum? Vou repetir. Que diferença existe entre aquelas pessoas que avançam, conquistam, e aquelas que não avançam, não conquistam e não chegam a lugar nenhum? Que diferença existe entre elas? O que você acha? Será que Deus ele fez essas pessoas que conquistam superiores aos demais? Será que Deus ele tem aqueles que são destinados a vencer e aqueles que são destinados à derrota? À luz da Bíblia, não. Amém? Todos nós fomos criados com a mesma essência de Deus. Aleluia. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você também foi criado com a essência divina. Amém? Então todos nós podemos avançar. Diga avançar. Quantos querem crescer? Quantos querem avançar? Quantos querem ver os sonhos de vocês acontecendo, vindo à existência? Quantos querem ampliar a conquista? Levanta a mão para o céu. Aleluia. Mas a questão é, por que nem todos conseguem vencer na vida e conquistar seus objetivos? É uma pergunta. Por que nem todos conseguem vencer na vida e conquistar os seus objetivos? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Um dos maiores impedimentos está registrado justamente nesse Provérbios que nós vamos ler juntos agora. Provérbios 23, 7, na primeira parte do versículo diz assim: porque como se imagina em sua alma, assim ele é. Pode fechar a Bíblia. Porque como se imagina em sua alma, assim ele é. Como você tem se imaginado? Como você te vê? Quais os pensamentos que percorrem o teu coração a respeito de você? O texto é muito claro, ele é autoexplicativo. Você será aquilo que você alimenta em seu coração. Você será aquilo que você alimenta em teu coração. Para melhorar o nosso entendimento, reflita comigo. De onde os nossos sonhos são primeiramente, aonde os nossos sonhos são primeiramente gerados? No campo físico, ou seja, na matéria, ou no campo espiritual, no espírito, na alma do homem? Aonde os sonhos, eles são primeiramente concebidos? Dentro do nosso coração. Amém ou não amém? Não é na matéria, não é no físico, mas é primeiramente
primeiramente dentro de cada um de nós, que sonhos, eles são estabelecidos, projetos são estabelecidos dentro de cada um de nós, no campo espiritual, na nossa mente. Então, primeiramente, o sonho é concebido na mente, lugar onde projetamos e conseguimos formar imagens como se já fosse uma realidade. Aleluia! Primeiramente vem aquele sonho, o desejo, a vontade de fazer algo, de conquistar algo. E você está ali projetando, você está pensando naquilo que você quer ser, naquilo que você quer conquistar, e Deus nos deu capacidade de já vislumbrar. É ou não é assim? Pensa agora comigo. Pensa agora em uma Marta Rocha. Você está vendo ela? Está imaginando? Alguns até a saliva mudou, sim ou não? Por quê? Porque Deus nos fez com essa capacidade de vislumbrar as coisas, de imaginar as coisas. Então, primeiramente, o sonho, ele é como se fosse uma semente, lançado aonde? Dentro do coração. E o próximo passo é você começar a ver este sonho acontecendo, mesmo que ele ainda não exista. Você tem que imaginar, você tem que projetar as imagens da tua conquista se estabelecendo dentro de você. Aleluia. Logo menino, ainda menino, adolescente, eu tinha o hábito de ir para frente da minha casa, lá em Santa Maria, né, a BR, RS 509, então eu ficava ali, às vezes com os meus irmãos, e nós tínhamos o hábito de olhar os carros que cruzavam pela BR, e nós dizíamos: eu quero aquele carro, eu quero aquele carro, aquele lá, né? Então era legal, era uma brincadeira de criança. Mas eu fui crescendo e um dia eu olhei um carro por nome Cadete, amarelo com preto, um Cadete Touring, amém? E quando eu olhei passar aquele carro, na época era chique. Hoje tem outros bem melhores, mas naquela época eu desejei um Cadete. Dentro do meu coração nasceu aquele sonho, aquele projeto, e eu imaginava: um dia eu terei um Cadete. Passado alguns anos, o primeiro carro que eu compro, porque naquela época a aquisição que eu tinha foi um Fusca. Quem teve primeiro carro um Fusca aí além de mim? Levanta a mão. Ô glória. Famoso Fusca. Não pegou fogo não, Rodrigo. O teu sim, né? Teve experiência negativa. As minhas foram boas com o Fusquinha. O dia que eu fui vender ele, eu entreguei a chave para a dona e rapidamente virei as costas e fui embora. Não porque eu estava me livrando do Fuca, para não chorar, porque era o primeiro carro, primeira conquista. Aí depois eu comprei um Monza, mas o terceiro carro, qual foi? Cadete. Quando eu peguei a chave daquele Cadete, eu comprei aquele Cadete, eu realizei um sonho. Então Deus nos deu, querido, essa capacidade de imaginar, de sonhar. Então, se Deus já colocou um sonho, você já tem uma semente de um sonho, de um projeto no coração, você já tem que começar o quê? Formar dentro de você as imagens daquele sonho que você quer. Quantos querem uma casa nova? Comece a imaginar como você quer. Quantos querem um carro novo? Imagine como você quer. É apenas
exemplos para que você entenda a mensagem. Aleluia, amém? Imagine como vai ser os quartos, a cama, enfim. Imagine o teu sonho. Imagine você lá já operando o fogão. Diga aleluia. Imagine as coisas. Você tem que imaginar o teu sonho. Queridos, assim como hoje nós estamos com o projeto de comprar um terreno e futuramente o quê? Construir a igreja. Você acha que eu já não estou imaginando a igreja? Isso é semente, projeção. E futuramente vai estar o quê? Se cumprindo no nome de Jesus. Então eu já vejo o altar, eu já vejo a multidão. Diga multidão. Eu já vejo essas coisas. Eu vejo, eu contemplo, porque Deus me deu essa capacidade, e eu estou ali alimentando o meu sonho dia após dia, até que ele se torne uma realidade. E isso é tão importante. Isso é uma chave, diga chave. Isso é tão importante, igreja, que o próprio Deus visitou Abraão em um período da sua vida e fez promessas para Abraão. Se você pode abrir a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1 ao 6, você vai ver a importância de gerar uma imagem a respeito do teu sonho, da tua promessa, de visualizar ela, de chamar a existência ela. Isso é chave, diga chave. Então o próprio Deus, ele utiliza dessa chave para estabelecer o sonho no coração de Abraão. Olha o que diz aí, Gênesis 15, do 1 ao 6, vai dizer assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, diga visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? E disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, olha só, então conduziu até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Nessa época Abraão ainda não tinha filho, e ele estava ali dialogando com Deus na visão que Deus dera para ele. Senhor, tu tem dito que vai me abençoar, mas até agora eu não tenho um filho. Se eu morrer, quem vai herdar todas as minhas coisas é Damasceno, um servo. E Deus disse para ele: eu vou te dar um filho. E Deus arranca ele de dentro do cômodo onde ele estava, leva ele para fora da casa, da tenda, e faz ele olhar. Diga olhar, diga sonhar, diga imaginar. Ele pede para Abraão: olhe para as estrelas, olhe para elas. Tenta contar, Abraão, assim será a tua descendência. A partir daquele momento, Abraão, ele creu, ele foi imputado por justiça, crer em Deus. Mas veja que Deus se utiliza de algo
visível, para fixar e estabelecer uma verdade, uma promessa no coração de Abraão. Olhe, veja, vislumbre. Há um poder em você olhar, há um poder em você imaginar, há um poder em você vislumbrar algo. Aleluia! O próprio Deus se estabelece dessa chave para introduzir no coração de Abraão aquela promessa. Sabendo disso, redobre a atenção, olha para mim. Sabendo disso, qual será o lugar onde seremos mais atacados pelo inimigo? Alguém falou? Na mente. Diga na mente. É na mente do homem que as piores batalhas elas são travadas. Porém, muitos estão perdendo as batalhas por desconhecer, por não entender, por não cuidar da mente, não cuidar do coração. Muitos estão perdendo batalhas e não estão tendo conquistas, porque estão deixando na mente muitas coisas passarem e não estão alimentando a mente da forma correta. Quem conhece a professora e escritora cristã Joyce Meyer? Levanta a mão. Tem um livro dela que ela vai escrever justamente isso, que o maior campo de batalha é na mente. E o título do livro é Campo de Batalha na Mente. Um livro inteiro ela trabalha esse tema. Um livro inteiro, 200 e poucas páginas, ela dedica a respeito da batalha que nós temos todos os dias na nossa mente. Se a nossa mente, a nossa alma não está sarada, nós não conseguimos o quê? A conquista que Deus tem preparado para nós. Porque assim como você se vê, assim acontecerá. Como você tem te visto hoje? Como está a tua mente, o teu pensamento? Está sendo atacado, sim ou não? Quem está sendo atacado nos pensamentos aí, levanta a mão para o céu para mim ver. Levanta com sinceridade. Quem está sendo atacado nos pensamentos? Muitos. Aleluia. Esse é o campo preferido do inimigo. Então o diabo ele vai procurar estabelecer fortalezas na mente do ser humano. Fortalezas. Aleluia. Lugares, querido, que ele vai estar criando uma redoma, lugares que ele vai criar como se fosse uma prisão, e ali dentro ele vai inserir algumas coisas para que você fique preso, fortalezas na sua mente, e você não tenha uma mente sã, uma mente curada, um pensamento curado, você fique refém dele. Aleluia. E assim ele exerce domínio sobre aqueles que ele consegue criar a fortaleza, cria domínio e impede a tua conquista. Quantos querem conquistar ainda? Levanta a mão. Vejamos rapidamente aqui alguns tipos de fortaleza. Poderia falar muitos, mas o tempo não permite. Alguns tipos de fortaleza que o inimigo cria na mente do homem. O primeiro, medo. Diga medo. O que o medo faz com o homem? Medo paralisa. Medo não te deixa avançar. Medo não te deixa conquistar. Então tem pessoas que possuem medo de tudo. Conhece pessoas que têm medo de tudo aí, sim ou não? Medo de mudanças. Medo do futuro. Medo de se relacionar com os outros. Porque elas têm medo de ser traída, decepcionada, elas têm medo. Medo de serem esquecidas ou abandonadas, medo de empreendimentos, medo da morte. Estão livres, porém ao mesmo tempo vivem aprisionadas. O medo é maligno. A Bíblia lá em 2 Timóteo 1,17 diz assim:
Porque Deus, quem? Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos colocou medo dentro de nós, amém? É uma fortaleza que o inimigo gera dentro da mente do homem, para que ele possa dominar e impedir a conquista. Diga medo, não de Deus, aleluia. Outro exemplo de fortaleza, autorrejeição. Diga autorrejeição. Vivem se autoanulando. Pessoas que têm autorrejeição, elas vivem se autoanulando. Se enxergam sempre como pessoas derrotadas e fracassadas. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Isso é demais para mim. Ah, já tinham me dito que eu não seria nada na vida. É uma pessoa que está se auto-rejeitando, auto-rejeição, se autos-menosprezam, se acham incapazes de fazer até mesmo tarefas simples. Aleluia! Auto-rejeição é uma fortaleza na mente. Mas essa noite o Senhor vai quebrar as fortalezas. Diga aleluia. Romanos 8:37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Olha o que a palavra diz a teu respeito. Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Você não é um coitadinho. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um zero à esquerda. Você é um filho, uma filha de Deus. Porém a sua mente, ela existe em fortalezas. Por isso que você não avança, não conquista, não rompe. Mas você vai romper em nome de Jesus. Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aplauda bem forte Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu já tive fortalezas na minha mente. Já passei por isso. Experiência própria, eu sei o que eu estou te dizendo. Tinha medo de algumas coisas. Me auto-rejeitava. Me considerava como alguém que não ia conquistar, que não ia em um período da minha vida, que não ia dar certo, que eu seria mais um sobre a terra. Porém Deus não te fez para ser mais um sobre a terra. Deus te fez para dominar, para representar o reino dele. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui, querido. Se a tua mente é doente, o teu corpo é doente. Se a tua mente é curada, o teu corpo é curado. Se a tua mente te rejeita, você está doente com relação à rejeição, você se olha no espelho e se acha um qualquer. Você se enche de defeito. Olha outro ponto de fortaleza: autocomiseração. Diga comigo, autocomiseração. O que é isso, pastor? É alguém que sente pena de si mesmo. Alguém que sente pena de si mesmo. Sou um pobre coitado que nasci para sofrer e ser infeliz por toda a minha vida. Autocomiseração. Se sente um Zé Ninguém, um coitadinho, e ele quer que os outros olhem para ele também e vejam nele um coitadinho, um Zé Ninguém, alguém que está sempre sofrendo, alguém que não conquista, que não avança. Queridos, Mateus 28:20 diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Se você pudesse balançar alguém agora, balança e diga para ele: você não está sozinho. Diga para ele: o vencedor está contigo. Ah, meu irmão, Jesus venceu tudo e todos. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Teve momentos da Bíblia que Deus disse para o povo dele: não precisem ir à guerra, porque essa guerra eu luto por vocês. Tem momentos da tua vida que Deus vai lutar as tuas guerras, mas você tem que saber que Ele está contigo. Você tem que acreditar que de fato Ele está ao teu lado todos os dias da tua vida. O que nós precisamos, igreja, é renovar a nossa mente por meio da palavra do Senhor, para que as fortalezas elas sejam destruídas, para que a gente possa viver uma vida exercendo o domínio que Deus espera de nós e avançando dentro do nosso propósito de vida, dentro do propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não há renovação de mente, não há como experimentar isso. Aleluia! E a nossa mente ela só é renovada quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Ali nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ali, querido, fortalezas são destruídas. Quarto ponto, quarto exemplo aqui de fortalezas que o diabo coloca na mente das pessoas para dominá-las: ensinamentos errados. Diga para o irmão do teu lado: ensinamentos errados. Quantos estão aprisionados em filosofias humanas, filosofias de homens, e outros mais em doutrinas que não procedem da parte de Deus? Filosofias de homens e outros aprisionados em doutrinas que não procedem da parte de Deus. Abre a Bíblia aí em Atos 19, se você pode. Atos 19:19. Veja o que aconteceu aí. Paulo estava em Éfeso pregando a palavra de Deus. E olha o que acontece. Atos 19:19 diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Quando Paulo entrou em Éfeso para pregar, e ele trouxe a verdade àquele povo, as fortalezas da mente de muitos foram o quê? Destruídas pelo poder da palavra. E muitos que estavam em ensinamentos errados, doutrinas mágicas, reconheceram que eles estavam errados e foram em praça pública, e a Bíblia diz que montões e montões de livros foram trazidos para serem o quê? Queimados. Porque eles reconheceram que os ensinamentos que eles estavam praticando não eram de acordo com a vontade de Deus para a vida deles. Aleluias! O que diz lá em João 8:32?
Esse é um versículo chave da Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a única verdade. Aleluias. Ele é a única verdade. Para finalizar a pregação, a meditação dessa noite, quantos lembram do episódio aonde Moisés enviou os espias para espionar a terra? Quantos lembram? O que aconteceu depois que eles espionaram a terra e retornaram para junto de Israel e viram o tamanho dos frutos da terra que Deus havia prometido para eles, queria dar de herança para eles. Deus havia prometido para eles: eu vou levá-los a uma terra deleitosa, que mana leite e mana mel. Mel. Estava tirando eles da escravidão para levar para a liberdade, para uma terra que eles seriam livres, poderiam produzir, ter os seus filhos, viver uma vida digna. Mas quando eles retornam, a Bíblia vai dizer assim, lá no livro do Números, capítulo 13, versículo 25, diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes dos gigantes. E éramos, olha essa declaração, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Como é que eles se consideraram diante dos gigantes? Como um gafanhoto pode vencer uma batalha, irmão? Como é que estava a alma desses príncipes de Deus? Ferida. Mas Josué e Calebe, como é que estava a alma deles? Sarada. Eram homens que acreditavam nas promessas de Deus. Olha para o irmão do teu lado: tu acredita nas promessas de Deus? Querido, se a tua alma não estiver sarada, Deus ele vai te dar promessas, mas você não vai conquistar. Assim como esses homens viram maravilhas da parte de Deus, viram o Senhor dizimar exércitos inteiros, viram o Senhor abrir o mar e engolir Faraó e os seus cavalos, viram os sinais no Egito, eles viram tudo isso. Eles viram o poder que Deus tinha de operar e de fazer. Eles viram que Deus era com eles.
e que Deus havia prometido. Porém, eles voltaram e deram um testemunho errado, porque a alma deles estava doente. A visão deles estava errada. Então eles olham para o gigante e dizem: nós éramos como gafanhotos diante deles, e aos olhos deles nós também éramos gafanhotos. Toda a terra, todos os povos daquela época, eles estavam temendo quem? De quem que eles tinham medo, igreja? De Israel. Eles estavam com medo de Israel. Amém ou não amém? Porque eles ficaram sabendo o que Deus havia feito no Egito. Aqueles gigantes, eles estavam tremendo. Eles vão vir, e o Deus deles vai o quê? Nos dissipar, nos destruir, e vai entregar a terra que Ele prometeu na mão deles. Estes que tiveram a visão errada, a mente estava errada, estava ferida, não estava correta, eles entraram na terra da promessa. Eles conquistaram o que Deus havia dado. Se você lê a Bíblia, você conhece o texto, você sabe que eles andaram 40 anos no deserto, e Deus permitiu que todos eles morressem no deserto. Só sobrou Josué e Calebe. E estes dois Deus fez entrar na terra da promessa. Estes dois viveram a realidade do sonho. Porque ele disse: eia! Josué disse: eia, meus irmãos, vamos conquistar. Deus nos prometeu. Eu imagino que Josué, ele estava, presbítero Rodrigo, já imaginando a sua casa lá, já imaginando a sua criação, os seus filhos livres, os seus irmãos livres. Ele estava imaginando tudo isso, mas os outros estavam olhando as circunstâncias atuais, estavam se imaginando dentro deles de uma forma, como gafanhotos, e aquilo se estabeleceu na vida deles. Como você tem te enxergado? Como você tem te visto hoje? Como você te vê? Essa é a questão que define aqueles que vencem e aqueles que não vencem. Porque o mesmo Deus que levou Josué e Calebe para dentro da terra prometida, o mesmo Deus que tem, querido, feito homens e mulheres vencer nessa terra, é o mesmo Deus que quer ver você vencendo. É o mesmo. Mas o problema está em nós, não em Deus. Assim como o homem se vê dentro da sua alma, do seu coração, assim será. Qual é o nível da conquista que você quer ter? É você que decide. É você que decide. Se você não quer conquistar nada, você não conquista nada. Tem pessoas que a mente dela está tão dominada, querido, que elas dizem assim: ah, mas eu não tive, o meu pai não teve condição de me dar estudo, minha mãe não teve condição de me dar nada, eu sou assim por causa dos outros. Eles transferem a culpa para os outros. Deixa eu te dizer algo: você é único. Deus te inseriu nesse tempo por um propósito, um projeto. Não transfira a culpa para os outros. Você tem todas as habilidades que você precisa para vencer nessa terra, para conquistar. Só depende de você. Aonde você quer chegar? Nós estamos rumando para o céu, sim. Mas e o agora? E o hoje? E os teus filhos? E a tua família? As pessoas que vivem perto de você? Deus nos chamou para afetar o mundo, para ser sal e luz dessa terra. Aleluia. As pessoas têm que olhar para você e dizer: meu Deus, que homem, que mulher de Deus. Curado, sarado. Olha as palavras, olha as atitudes.
Olha o que ele está conquistando. E eu não digo só financeiramente, eu estou dizendo em todas as áreas da sua vida. Deus quer te ver como cabeça, não por cauda, é a palavra dele. Ou você quer ser mais um na face da terra? Eu não quero ser mais um. Não é orgulho, não é vaidade, não é soberba. Eu não quero ser mais um. Eu quero viver todos os projetos de Deus que Ele sonhou para mim, na minha vida, aleluia. Deus tinha sonhado em levar todos para a terra da promessa, mas não entraram, por culpa deles. Se coloque de pé essa noite. As fortalezas vão cair, diga aleluia. Deus derrubou fortalezas dentro de mim, querido. E Ele quer destruir as fortalezas dentro de você. Ele quer ampliar a tua visão. Sai da tua tenda, Abraão. Olha para as areias do céu. Olha para as areias da praia, não do céu. As areias da praia, as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. Assim será a tua conquista. Deus tem uma conquista para te dar. Só você pode conquistar ela. Mais ninguém. Só você. Não transfira para os outros. Não bote culpa nos outros. É você. Você. Aleluia. Deus está onde? Contigo. Todos os dias. Se a tua mente renovar, querido, você vai conquistar todos os sonhos que você vai projetar. Quantos a partir de hoje vão começar a visualizar as coisas? Irmão, é chave, irmão. Mandagá, suragai. Eu visualizo aquilo que eu quero que se estabeleça. Quem já ouviu falar no pastor Põe o Show, levanta a mão. Não vou falar nada dele hoje. Mas ele tem um livro, ele tem um áudio que ele fala sobre a quarta dimensão. Amém? Mas isso é para outro dia. Mas tem a ver com o quê? Com você imaginar as coisas que você quer. O que é a fé? O que é a fé? Definição. Certeza das coisas que você espera, mas que hoje os teus olhos não estão ainda vendo. É palavra de Deus ou é invenção do pastor Germano? Palavra de Deus, querido. Aleluia.